Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel. Hoje nós iremos estudar sobre titulação ácido e base, dando continuidade ao nosso estudo sobre soluções. Então a titulação é uma técnica de laboratório muito utilizada para determinar a concentração de uma solução desconhecida, que tem uma concentração desconhecida. Para isso, é utilizado o aparato mostrado aí nessa animação, no qual tem uma solução, essa solução ela é gotejada. Essa solução que a gente goteja, a gente sabe a concentração dela e, consequentemente, nós iremos saber qual que é o volume que foi gasto. Porque à medida que ela é gotejada, a solução que está no recipiente embaixo, ela muda de cor. Quando ela muda totalmente de cor, a gente fecha a torneirinha dessa vidraria que está aí em cima e, consequentemente, nós sabemos então o volume e a concentração dela. E, consequentemente, a gente vai conseguir determinar a concentração do recipiente que está aí embaixo, uma vez que nós saberemos qual que é o volume que está aí embaixo e também saberemos qual que é a reação química envolvida nesse processo. Então, a titulação ela é uma técnica de laboratório, uma técnica analítica utilizada para determinar a concentração de uma solução. No laboratório, ela é muito utilizada no controle da pureza da água, para determinar a acidez do leite, para determinar, por exemplo, o teor de ácido acético presente no vinagre e a composição do sangue. Além disso, ela é utilizada também para determinar os teores de alguns minerais, padronizar uma solução e, principalmente, para determinar a concentração real de uma solução. Então ela consiste nos seguintes aparatos, nas seguintes vidrarias. Então, ali tem uma bureta, que é o recipiente de cima, chamado de bureta. Ela tem uma torneirinha, no qual a gente mede a quantidade de líquido que é escorrido. E também tem um recipiente embaixo, que é chamado de Erlenmeyer. A solução que está dentro da bureta é chamada de titulante ou solução padrão. Nessa, nós sabemos a concentração, ela é conhecida, então pode ser de ácido ou base, e nós sabemos qual que é o volume que foi gasto. Então, esse volume sempre é dado em ml. Embaixo, ali no Erlenmeyer, contém um analito, ou a solução que a gente não conhece a concentração, que pode ser ácido ou base. Nós conhecemos o valor do volume em ml também, porque foi o volume que a gente colocou dentro do Erlenmeyer. E ali é gotejado algumas gotas de indicador. Esse indicador ele tem a função, à medida que varia a acidez do meio, ele tem a função de mudar de cor. E com isso, quando muda de cor, a gente fecha a torneirinha ali da bureta, porque a gente vê que a reação ocorreu, beleza? Ou seja, ela passou de ácido para base ou de básica para ácida, a solução. Tranquilo? Então, vamos fazer um exemplo. Ó. Exemplo número 1 fala assim, ó, a titulação é muito usada no estudo de reações ácido e base e tem como principal característica determinar a concentração de uma solução problema. Em um laboratório, um grupo de alunos pipetou uma amostra de 20 ml de ácido sulfúrico de concentração desconhecida. Então, o ácido sulfúrico, ó, ele está numa solução desconhecida. Anota aí, é importante isso. E adicionou 3 gotas de indicador fenolftaleína, que tem a função de mudar de cor à medida que a acidez do meio muda. Essa solução foi titulada com hidróxido de sódio, NaOH, 0,1 mol por litro. O volume gasto de hidróxido de sódio foi de 40 ml. Calcule a concentração de ácido sulfúrico em mol por litro. Lembra que a gente sempre falou de desenhar? Sempre a gente faz os desenhos para ficar mais fácil. Então a solução que a gente não conhece, a concentração desconhecida, é do ácido sulfúrico. Então ele vai ter que estar no Erlenmeyer. A solução que é conhecida é do hidróxido de sódio. Então ele vai estar presente na bureta. Olha lá, ó. Então eu fiz o desenho. Então dentro do Erlenmeyer tem um ácido sulfúrico. O que eu sei do ácido sulfúrico? Eu sei, olha lá, o volume. O volume dele é de 20 ml.
Aí o que eu quero determinar? Eu quero determinar a concentração dele. Lá do hidróxido de sódio, eu sei que ele é o titulante, que ele está lá na bureta. Aí eu sei a concentração dele, que é 0,1, e eu sei que o volume dele é 40 ml. Calcule a concentração de ácido sulfúrico. Então ele quer a concentração em mol por litro. Como é uma reação, a gente tem que montar a reação química. Então, ácido sulfúrico, H2SO4, vai reagir mais o hidróxido de sódio, que é o NaOH. O que é interessante fazer? O balanceamento. É necessário, na verdade. Então, tem 2 hidrogênios, ou 2H+, que a gente fala. E tem uma hidroxila, um OH-. Então, não está balanceado. Então, eu preciso de 2 hidrogênios para um OH-, para uma hidroxila. É necessário que essa quantidade seja igual. Como que eu torno ela igual? Então, eu tenho que colocar o número 2 ali na frente do hidróxido de sódio. Para quê? Isso indica os números que estão ali na frente de cada espécie química, indica o número de mols. Então, significa que eu preciso de 1 mol de ácido sulfúrico. Por que 1 mol, Gabriel? Porque na frente do ácido sulfúrico tem 1, é representado o número 1, para 2 mols de hidróxido de sódio. Então, na frente do hidróxido de sódio tem o número 2, beleza? O que a gente vai fazer? Agora a gente tem que fazer o cálculo. Então, o que nós sabemos? Que o hidróxido de sódio tem a concentração molar e tem um volume. Então, a gente vai substituir na fórmula. Só que lembrando que o volume sempre tem que ser dado em litro. Então, é necessário pegar essa ml e dividir por 1000. Então, 40 dividido por 1000, 0,04. Então, continuando, agora é só substituir. Nós sabemos quanto que vale a concentração. Então, o M vale 0,1. É igual a N, que nós não sabemos, dividido pelo volume em litro, 0,04. Igualdade de duas frações, o que nós fazemos? Olha lá, multiplicamos cruzado. Então, vai ficar N vezes 1 é N. É igual a 0,1 vezes 0,04, que vai dar N igual a 0,004 mol. Então, nós descobrimos qual que é a quantidade de hidróxido de sódio que foi gasto. Só que a reação lá é de 1 para 2. Se a reação é de 1 para 2, eu preciso do dobro de hidróxido de sódio. Então, eu preciso, na verdade, da metade de ácido sulfúrico que eu quero. Então, se eu tinha 0,004 de hidróxido de sódio, então eu vou ter 0,002 mols de ácido sulfúrico. Agora eu sei o número de mols e sei o volume do ácido sulfúrico, que é 20 ml. Posso achar a concentração. Lembrando que o volume tem que estar em litros. Então tem que dividir por 1000. Então a concentração molar é número de mols dividido por volume. O número de mols é 0,002 dividido pelo volume, que é 0,02. Fazendo essa divisão aí, a concentração molar deu 0,1 mol por litro. Então, dessa maneira que resolve um exercício de titulação. Primeiro temos que saber qual que é o número de mols que foi gasto do titulante, para depois a gente achar o número de mols do analito e, consequentemente, encontrar qual é a concentração. Existe uma outra fórmula aí de determinar também a concentração de uma reação de titulação. Como que é? É a mesma fórmula da diluição, só que na frente, o que a gente tem que colocar? Tem que colocar os números estequiométricos. O que é esse número estequiométrico? Lá em cima, tá vendo em vermelho? Que está embaixo do ácido sulfúrico está 1 mol e embaixo do hidróxido de sódio está 2 mols. A gente tem que colocar esses números. Só que esses números a gente vai colocar invertidos. Então vai aparecer aqui na expressão um número 2. Então, lá no ácido sulfúrico, eu tenho que colocar o número 2, porque eu vou inverter esses coeficientes estequiométricos. Então, agora ficou fácil. Então, eu vou substituir.
Quanto que vale a concentração molar 1, a concentração do ácido sulfúrico? Nós não temos. O volume nós temos, que é 20. Então posso colocar já, nem preciso substituir, fazer a divisão para encontrar o volume em litros. Então posso colocar ali no lugar do V1, 20 ml. No lugar da concentração 2, é a concentração de hidróxido de sódio, NaOH, então é 0,1. O volume V2 é 40. Então, substituindo, vai ficar dessa maneira aí. 2 vezes 20 é 40. Então, vai ficar 40 M1. É igual 0,1 vezes 40 é 4. O 40 está multiplicando. A função inversa da multiplicação, para ele passar do outro lado, é dividir. Então, vai ficar 4 dividido por 40, que dá 0,1. Então, tem essas duas maneiras de fazer. Se eu quiser usar a equação da diluição, lembre-se, sempre a gente tem que inverter os coeficientes estequiométricos, beleza? Então, se os coeficientes ali fossem 3 e 2, então o que você teria que fazer? Inverteria, então ficaria 2M1V1 é igual a 3M2V2, beleza? Vamos ver se vocês entenderam mesmo? Aí fica um exercício para vocês fazerem e ver qual que é a resposta, beleza? Fica com Deus, até a próxima!